pessoal, bem-vindos ao PM Global. Eu sou o Rodrigo Coimbra do portal projetositi.com.br. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre as mudanças do CCR do PMI e os novos gerentes de projeto. Quais são as tendências para o futuro? O mundo está evoluindo muito rápido e o gerenciamento de projetos segue essa mesma tendência de adaptação. De olho nessas mudanças, algumas tendências vêm se consolidando. E os novos gerentes de projetos sabem que se ainda não afetaram o seu trabalho, nem os resultados da sua empresa, eles vão afetar a curto prazo. O cenário de gerenciamento de projeto vai ser bem diferente no futuro. Algumas mudanças elas vão partir desde clientes, de novas práticas, de expectativas das áreas de negócio, de requerimentos do governo e vão afetar diretamente a certificação do profissional, os conhecimentos técnicos, os treinamentos que vão ser exigidos no futuro. Claro, porque o impacto vai ser focado em pessoas, em processos e tecnologias. Então, para a nossa pauta de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a colaboração na nuvem, as equipes de projeto que estão cada dia mais distantes, a gestão ágil de projetos e as metodologias híbridas, a educação à distância, a redução no ciclo de vida dos projetos, o aumento da terceirização e, claro, o gerenciamento de riscos, que vai se tornar muito mais necessário do que já é hoje. Então, vamos lá. Como primeiro item, a gente tem a colaboração na nuvem. Cloud Computing vai ser um aliado gigante para a gestão de projetos nos próximos anos. Muitas das opções de trabalho que a gente tem hoje, sincronizando com o uso de internet, com ou sem software de gerenciamento de projetos, as redes colaborativas são cada vez mais diversas e todas elas vão atender o básico que você precisa para gerenciar um projeto, que é o gerenciamento de tarefas e, claro, o de recursos. A colaboração de ferramentas de texto, de voz, para você fazer uma reunião e você ter um repositório de acesso, já estão integradas em quase todas as ferramentas. Então, você tendo ou não um software de gestão de projetos, você vai conseguir manter a sua equipe colaborando com softwares na nuvem. O que acontece com essas ferramentas? Elas vão favorecer a colaboração e, lógico, vão acelerar e melhorar a comunicação em projetos. Dessa forma, o que vai acontecer? Seus projetos eles vão ter uma melhora contínua e os seus resultados vão chegar cada vez mais rápidos. A virtualização de softwares e soluções de gestão, elas vieram para ficar. A facilidade que hoje em dia você pode acessar uma quantidade gigantesca de dados e informações na nuvem e manter isso depois é muito fácil. Então você consegue manter as pessoas e as equipes conectadas sem a necessidade de manter as equipes focadas no mesmo departamento debaixo de um mesmo teto. Isso vai facilitar bastante e, claro, isso vai dispersar cada vez mais as equipes. Dessa forma, o que a gente tem? A gente reduz o custo com infraestrutura, a gente reduz e transfere essa responsabilidade de manutenção e atualização de tecnologia para um fornecedor dessa tecnologia. Você não precisa mais gastar com isso como era antigamente. Isso vai contribuir diretamente para a competitividade de quem oferecer esses serviços. Os dispositivos móveis e seus aplicativos para gestão de projeto vão ganhar ainda mais espaço. Vão tornar indispensáveis para o bom andamento de um projeto e, claro, a facilidade com esses apps que são intuitivos vai facilitar muito a realização de análises em campo e, claro, você conseguir o seu relatório em tempo real. Isso é muito bacana. Você não precisa mais de um escritório central para receber essas informações. Essas informações elas mudam o tempo todo. O mundo evolui e a informação evolui. Você precisa dessa informação na mão e você, claro, está a poucos cliques e a poucos toques de distância. A integração com os times de projeto vai ser facilitada, como eu falei. Com poucos cliques você tem acesso a informações ou trabalhos inteiros ou até mesmo realizar uma reunião de kickoff de um projeto com equipes que estão localizadas geograficamente em vários lugares do país ou do mundo. Outra coisa bacana são as APIs. Em alguns casos, as APIs são alguns conjuntos de processos que você consegue fazer com que o seu sistema rode integrado com o sistema da empresa. Ou seja, qual que é a dica? Para gestão de projetos, quando você for escolher um software de gestão de projetos, a minha dica é que você sempre escolha um software que tenha um código de API aberto. Você consegue fazer ligações do seu sistema com esse software de gestão e ter acesso a alguns relatórios extremamente importantes. Isso vai fazer com que você, além de ganhar agilidade, tendo essas equipes
em diversos lugares, você consiga fazer a integração com o seu sistema da empresa. Isso é muito bacana. Você vai ganhar uma efetividade nessa identificação de necessidades do cliente, de alinhamento de escopo do projeto, de monitoramento de resultados de uma forma impressionante. Então, sempre que você for selecionar um aplicativo para gestão de projeto, procure aquele que tenha uma API aberta para você fazer a comunicação do seu sistema com o sistema de gestão. Em ambientes um pouco mais complexos, o que vai acontecer? Esse processamento de dados vai ficar meio complicado? Depende. A gente hoje usa Big Data. O Big Data faz o quê? Ele faz o cruzamento de dados entre projetos, basicamente. Ele vai permitir a melhor identificação das práticas de gestão e, lógico, os pontos falhos. Com todas essas vantagens, a gente chega no nosso segundo tópico. O que? As equipes de projeto estão cada vez mais dispersas, tá? Os projetos remotos cada vez mais comuns. Não há melhor argumento para o trabalho remoto, além da redução de custo e desperdício, do que você associar isso com a qualidade de vida das pessoas que trabalham no seu projeto. Bom, é só você pensar, elas não precisam se deslocar e vai perder tempo nem paciência no trânsito para ter que participar e se reunir fisicamente de uma reunião. Bingo, você já tem o que você precisava. Você tem uma equipe motivada, trabalhando em casa e focada. Com isso que você consegue uma solução de captação de recursos especializados para o seu projeto. Ou seja, esse uso de ferramentas de reuniões virtuais, esse uso dos softwares de colaboração, além de trazer como tendência para a gestão de projetos, você consegue manter as equipes em comunicação constante e você consegue trazer qualidade de vida para o seu funcionário. Bacana, né? Você não precisa mais colocar todo mundo na mesma sala para brigar e ter que ter aquele estresse no trânsito porque ele precisa ir para uma reunião, precisa fazer uma reunião de kickoff com o cliente, passar horas e horas no trânsito. Você não tem mais que aquela desculpa de que você só está reduzindo o custo e desperdício da empresa. Você tem agora um funcionário com qualidade de vida e é isso que a gente busca. Um argumento forte, também utilizado, é lógico, é o dinheiro gasto com viagens. Essa distância não vai ser mais problema, até porque no desenvolvimento de um projeto complexo, especialmente com esse auxílio das ferramentas de cloud computing, os projetos vão passar a ser o quê? Eles vão ser mais frequentes, já que vai ser possível você fazer muitas pessoas interagirem ao mesmo tempo, sem precisar estar no mesmo local físico. Você não tem mais aquela questão de agenda para você ter a questão de fuso horário. Você pode reunir todo mundo no mesmo lugar de várias partes do mundo. Esse trabalho é colaborativo e não tem complicação maior. Você não importa se você está num projeto pequeno ou se você está num projeto grande. Essas ferramentas vieram para ajudar. O que acontece? Esses softwares de gestão de projetos, você tem criação de estrutura compartilhada, você tem dashboard de controle, você tem acesso a uma série de ferramentas e, claro, você tem a integração de todos esses esforços e todo esse acompanhamento contínuo de uma maneira mais fácil. Você quebra essas barreiras geográficas. Você não precisa mais se preocupar onde seu recurso está naquele momento. Você precisa saber que aquela reunião que você marcou, você vai ter o seu recurso, ele estando aqui ou estando no Canadá. Com isso você vai poder fazer uma equipe ter uma alta performance e ter um know-how mais que suficiente para potencializar esses resultados. E você vai garantir, claro, o sucesso nos projetos. Bom, dessa forma o que a gente tem? A gente tem o maior foco na colaboração. Conforme o acesso dessa informação vai chegar a qualquer lugar, a qualquer hora, para todos dentro do seu projeto, e isso começou a ficar mais popular recentemente, o que as organizações fizeram? Elas começaram a partir através de milhares e as melhores ferramentas de colaboração, que vai fornecer resultado mais competitivo a essas demandas dos seus clientes. E você tem a questão da mobilidade. O aumento do uso de tecnologia móvel e o uso dos smartphones vem impactando as atividades diárias nos projetos. Você tem diversas ferramentas que você pode utilizar diretamente no seu smartphone, além das ferramentas de gestão de projeto, como ferramentas para acompanhamento de reuniões, acompanhamento de tarefas e, claro, até treinamento virtual está sendo cada vez mais adotado. Tudo isso na palma da mão. A gestão ágil de projetos e o uso de metodologias híbridas. Hoje é muito bacana porque você tem vários tipos de metodologia. Antigamente você tinha o gerenciamento de projetos tradicional, que seguia as boas práticas. E com o tempo, os projetos ágeis começaram a tomar conta desse mercado.
além de projetos grandes que você utilizaria as boas práticas do PMBOK, algumas ferramentas ágeis e alguns modelos híbridos vêm tomando lugar no mercado. O novo gerente de projeto, ele sabe o quê? Ele sabe que a maior parte das coisas que a gente absorve é visual. Ou seja, hoje você tem no mercado, além do ágil, além da programação e essa reprogramação dos resultados dessas ações, você sabe que você tem hoje os projetos que são os Canvas. Você tem o Project Model Canvas, você tem o Easy Canvas, que você pode trabalhar, o PM Mind Map, você tem o Tact PM, que é excelente para você conseguir consolidar os seus projetos e executá-los da melhor forma, além, claro, do próprio Agile. O PMI hoje ele tem o PMI Agile, o ACP, você tinha o Scrum para a gestão de projetos de tecnologia e hoje a agilidade está em todo lugar. Então, se você é um gerente de projetos e ainda está no tradicional, eu, se fosse você, começaria a pensar em mudar isso logo. Qual que é a vantagem de usar metodologia ágil ou uma metodologia híbrida? Por que não híbrida? Você pode misturar um Canvas e você pode ter gestão de projetos ágil e com informação visual. Você pode manter essa comunicação visual com o seu time e ser ágil ao mesmo tempo. Qual que é a vantagem? Além de você ter uma negociação facilitada e ter um aceite dos produtos intermediários, o que acontece? As partes interessadas nesse projeto, elas acabam se integrando mais. Isso é bacana. Uma vez que você faz várias pequenas entregas para o seu cliente e ele aceita essas pequenas entregas, o seu produto final ele vem com muito mais benefício e muito mais qualidade. Você entrega o que realmente é valor para o cliente e isso é algo interessante. Você tem uma efetividade na execução do projeto. Você otimiza seus resultados e ao mesmo tempo você reduz a probabilidade de falhas. Bacana, né? Então o que a gente tem? Além da adoção dessas metodologias ágeis, como por exemplo o Scrum, como por exemplo o PMI Agile, a gente tem o que? Algumas soluções de gestão de projeto customizadas. Então a gente tem uma maturidade dentro da sua empresa, dentro dessas organizações, que você vai se referir a essa cultura de projetos e elas precisam de algumas ferramentas de gestão de portfólio. E essas ferramentas de gestão de portfólio, gestão de projetos e portfólio, elas devem ser customizadas para se adaptar até nos seus próprios negócios e suas próprias regras. Você permite uma integração com outras áreas da empresa. Ponto. Isso é bacana. Você não tem mais que se preocupar em adotar uma ferramenta de gestão de projetos e portfólio que seja atrelada única e exclusivamente nos métodos tradicionais. Ela não precisa mais se basear nisso. Hoje você tem algumas organizações e muitas delas que já estão pensando no futuro, elas começam a adotar e implantar soluções customizadas para gestão de portfólio e de projetos. Então, se você está pensando, olha, vou começar a plantar essa sementinha na minha empresa, plante hoje, porque logo ela vai impactar nos seus processos e nas suas entregas de projeto. O que acontece? A gente tem a melhoria da visibilidade dos projetos. Com essa tecnologia de gerenciamento de projetos melhorada, a gente tem mais informações sobre os projetos num tempo muito mais curto e você tem uma compreensão melhor de como sobre esses projetos vão impactar nos seus negócios. Esse é mais um ponto que a tecnologia e a maturidade desses processos e desses projetos vem acontecendo. Isso me leva ao nosso quarto ponto, que é a educação à distância. A educação à distância é básico. Você tem o alcance da internet como um todo e você tem a banda larga como oferta de qualificação profissional, em alguns casos inclusive gratuita, mas vamos dizer muito mais em conta do que você teria no ambiente de educação tradicional. As pessoas não vão mais se deslocar para ir estudar, elas podem trabalhar em casa nos seus projetos e ainda se certificarem e ainda conseguirem trabalhar e estudar no mesmo ambiente. Ou seja, nada melhor do que você ter que se especializar e não precisar sair de casa para fazer isso. A Projetos ITI trabalha com educação à distância com alguns cursos online e apresenta uma palestra agregando valor uma vez por mês para todo mundo que é da área de gestão de projetos. E o que é bacana, uma palestra que a gente faz são 700, 800 pessoas atendidas por mês.
Esse tipo de educação à distância, a banda larga trouxe isso pra gente. A internet como um todo, ela consegue trazer de um ponto comum de educação, espalhar essa notícia e trazer valor para todo mundo que precisa buscar informação. Isso é muito bacana. A educação à distância, no futuro, vai dar menos ênfase nas habilidades técnicas e mais ênfase nas habilidades não técnicas, os soft skills. Um gerente de projetos, antigamente, ele era o quê? Ele era um gerente de projetos extremamente técnico, que ele sentava, ele simplesmente conseguia coordenar tudo utilizando o telefone e utilizando o seu computador. Hoje em dia, o gerente de projeto ele tem que sair atrás da sua equipe, porque ela está localizada em diversos pontos, ele vai precisar de muito mais informação em tempo real e ele precisa ter várias habilidades não técnicas. Ele precisa saber falar, ele precisa saber se comunicar e, lógico, não adianta mais sentar, achar que vai usar um project, um programa de controle de cronogramas ali que está tudo certo. Não é mais assim. Hoje ele precisa saber fazer uma apresentação, ele precisa saber se concentrar e falar com o seu cliente. Essa ênfase nos estudos, na educação à distância, vai ser cada vez mais utilizada. E o PMI, com as mudanças que ela fez no CCR, que a gente vai falar daqui a pouco, ela está tentando trazer isso para o gestor de projeto. O gestor de projeto ele não precisa mais ser um gestor de projeto técnico. Você não quer mais aquele monte de jogo de letrinhas. Você quer um gerente de projetos que simplesmente chegue e traga a solução. Bom, vai continuar sendo difícil entrar na profissão de gerente de projetos, é claro, e vai continuar sendo assim. O PMI está fazendo hoje de uma forma que você, além de precisar manter os seus estudos, você consiga manter a sua certificação de uma forma que você não pare nunca mais, nem de estudar, nem de trabalhar na área de gestão. Você podia antigamente tirar uma certificação em gestão de projetos, renovar ela a cada 3 anos, pronto, estava tudo certo. Hoje não. Hoje você precisa ler um bom livro, você precisa assistir palestras, você precisa realizar palestras, você precisa inclusive trabalhar como voluntário. É isso que o PMI quer para você. Um gerente de projetos que não seja técnico, que tenha mais responsabilidade social e que consiga ter mais soft skills, que consiga se comunicar bem, que consiga lidar com pessoas. Afinal, gestão de projetos não é nada mais do que lidar com pessoas. Se você até agora achou que gestão de projetos era controlar cronograma, controlar prazo e controlar custo, você está muito enganado. Projetos são pessoas e as pessoas precisam de um ponto em comum para que o seu projeto dê certo. E é isso que o gerente de projetos faz. O gerente de projetos hoje precisa ser socialmente responsável. Qualquer líder corporativo vai ser mais preocupado com essas questões. Então, dessa forma, o que vai acontecer? A gente tem que tentar medir esses impactos sociais dentro dos nossos projetos. A gente tem que ter os objetivos em um contexto um pouco mais amplo. Lógico, o mundo está conectado, ou seja, tudo vai ser público. Tudo está em algum lugar, tudo vai se tornar público. As pessoas e as empresas vão querer fazer um negócio com as organizações que são éticas. Se a sua organização começa a trabalhar dessa forma, ela começa a ter uma transparência maior. E é aí que a sua organização começa a fechar mais negócios e mais projetos. Bom, se essas organizações são éticas, o que acontece? Elas precisam fornecer alguns níveis adequados de transparência. Não vai ter mais anonimato e, claro, sua postura vai ser monitorada o tempo todo. Não tem como. Uma vez que você está no mercado e o mercado está com você, meu amigo, ou você se adequa ou você está fora. Então essa é uma dica para vocês. Socialmente responsável. Tente ser um gerente de projeto que pense mais no social. Você vai ter que se certificar de que a sua postura vai ser monitorada e vai ser medida para assegurar a questão de tema contábil, social, ambiental. No fim das contas, você vai acabar protegendo a sua companhia. Além do mais, além das hierarquias operacionais, você tem que aproveitar o máximo dos recursos humanos. A cultura empresarial que vai exercer uma influência, vai influenciar nos times de projeto. Esse contexto de hierarquia é comum, mas você vai ter empregado que está absorvendo só ordem o tempo todo, não dá muito certo. Cada vez mais os líderes vão precisar do quê? Eles vão precisar encontrar uma abordagem que seja
positiva e, lógico, vai ser produtiva. Eles vão começar a promover e recompensar as pessoas e vão construir um time com um ambiente um pouco mais forte. Então, dessa forma, o que a gente tem? A gente tem aquela organização hierárquica que vai ser redesenhada, né, num ambiente de compartilhamento de ideias. No ambiente de compartilhamento de ideias, você tem um ambiente onde você vai ter gestor inteligente que vai adotar uma política de portas abertas. Isso é bacana porque são muito poucas as empresas que existem hoje no nosso país que trabalham dessa maneira. As poucas empresas que trabalham dessa maneira, elas são extremamente diferenciadas. Elas são empresas que estão anos-luz à frente das outras. Então você tem forma de trabalhar diferente, você tem o pessoal trabalhando da maneira que gosta e altamente produtivo. Eu recentemente iniciei uma empresa onde os funcionários são altamente produtivos e a gente tem acesso a várias coisas dentro da empresa. A diretoria está de portas abertas e a diretoria está junto ali com você trabalhando no dia a dia. Não tem mais aquela coisa hierárquica padronizada, a diretoria manda, passa para a média gerência que vai passar para os funcionários. É outro planeta. É uma coisa incrível e a produtividade da empresa cada vez me surpreende mais. Isso é muito bom, inclusive para os seus projetos. O que você tem que lembrar? As diferenças que são culturais, elas não são ruins. Só que você tem que vencer o medo, tem que vencer esse controle excessivo, você tem que pensar grande, tem que sair da caixinha. O que vai acontecer no futuro? Levando em consideração a educação à distância. Essa estratégia corporativa, ela vai moldar algumas ações de uma forma um pouco mais específica. Você tem a competição, você tem recurso limitado para todos os projetos, você tem os fatores de ambiente interno, externo, orçamento e tempo extremamente restritos, você tem impacto nos negócios que vão ser muito mais amplos. E o que os líderes vão precisar fazer? Eles vão precisar transformar essas práticas de gestão e os times vão precisar focar um pouco mais nesses esforços para buscar os objetivos dos negócios das organizações. Enquanto os benchmarkings na indústria são úteis no direcionamento dos planos, alguns executivos vão fazer o quê? Eles vão focar um pouco menos nos aspectos generalistas. Em cada setor onde a sua companhia atua, a postura vai muitas vezes que vai pautar a iniciativa no passado vão ser menos focadas, lógico. No lugar disso você vai precisar o quê? Os líderes vão precisar de buscar uma abordagem um pouco mais assertiva. E essas forças e fraquezas da sua organização, elas vêm para determinar quais as oportunidades que você precisa ou não buscar. Esse cenário vai reforçar a ideia de que vai ser preciso olhar com uma lupa esses objetivos da empresa. Bom, os desafios e os recursos disponíveis para selecionar quais projetos vão ser conduzidos e quais são os profissionais mais aptos para serem utilizados e executar aquela iniciativa vão ser um pouco mais observados. A redução do ciclo de vida de projetos. Antigamente o ciclo de vida de um projeto não era extenso, não era tão extenso assim. Não é? A redução que a gente está tendo é porque a gente tem uma equipe muito maior trabalhando, você está gastando muito menos para manter essa equipe porque ela é remota. As pessoas estão felizes com o trabalho, que é muito bacana. E você, claro, vai ter uma redução no ciclo de vida desses projetos. A mesma redução do ciclo de vida de produtos vai fazer o quê? Vai impor uma redução no ciclo de vida de projetos. Até porque você está utilizando alguns métodos ágeis. Lembra que a gente falou lá um pouquinho? O que acontece? Esse encurtamento do ciclo de vida de projetos, você vai pegar um projeto grande, de longo prazo, que você tinha no passado, e você vai transformar ele num programa. Lembrando que programa é um conjunto de projetos, geralmente interligados, de etapas que vão ser um pouco mais curtas e que vão precisar ter os resultados confirmados. Ou seja, você tem uma próxima etapa, você confirma essa etapa, você continua e mantém o seu projeto. Esse ciclo de vida, você pega um grande projeto, esse projeto ele vai ser fatiado e o resto é questão de sobrevivência. Antigamente, qual que era a visão de uma gestão de projeto?
Um projeto ele tinha que ter pelo menos 1 ano de duração, ter 200 pessoas na equipe para ser considerado um projeto grande, um projeto de grande porte. Hoje você não precisa de uma equipe tão grande e você não deve pensar em projetos de 1 ano. Você pode pensar em projetos de no máximo, com prazo de no máximo 6 meses. Já seria um projeto muito grande para você coordenar. Esse novo gerente de projeto ele sabe que quanto maior o projeto, se você conseguir fatiá-lo e um pouco mais e fazer um pouco mais de entregas, você consegue entregar com maior valor. Você não precisa trabalhar o ano todo para chegar no final do projeto e às vezes não ter aquilo que você precisava. Tendo isso em mente, o que acontece? Imagine que você está num projeto muito grande e chega no dia de você entregar o produto final. Às vezes o cliente nem quer mais, o cliente às vezes já mudou de ideia, já tem uma outra oportunidade de negócio, seu projeto já ficou para trás. Ou seja, essa redução no ciclo de vida é extremamente importante. E é claro que você tem que entender o seguinte, essas entregas elas têm que ser realizadas no tempo esperado pelo seu cliente. Por quê? Porque você está num mundo onde a concorrência é globalizada. Ou seja, você tem inúmeras opções que o cliente pode selecionar e você não é o único fornecedor. Ou seja, entregue seu projeto no prazo e divida projetos grandes em entregas menores. O aumento da terceirização da gestão. O que acontece? Você tem que levar em consideração que a crise econômica e com algumas organizações centradas mais em projetos, ainda mais os mais maduros, você tem um ambiente extremamente competitivo e ele passou a exigir o quê? Uma utilização de melhor equipe dentro do seu projeto. Se você tenta visar, sustentar essa rentabilidade, você precisa de um prazo mais curto e você passa a receber um pedido de execução acelerada. A solução tem sido terceirizar essa questão de planejamento ou a gestão do projeto com especialistas de experiência comprovada. Só que essa imposição de prazo mais curto ela vai exigir o quê? Acelerar a execução. Ótimo. Você vai terceirizar essas partes para fazer isso. Mas se for no lugar do cliente, você não espera mais, você não fica mais naquele tempo onde você precisa ficar esperando. Essa concorrência globalizada, agora ela trabalha de uma maneira onde você trabalha num mundo em que você é infiel. O que acontece? Você tem alguns fornecedores e você pode ser infiel a esses fornecedores. O seu cliente é infiel a esses fornecedores. Você pensa com o seu cliente o seguinte, pensa com a cabeça dele. Se eu não atender ele a tempo, ele tem mais diversos fornecedores que podem atendê-lo no prazo que ele precisa e ele nunca mais vai voltar a pedir nenhum serviço para você. O gerenciamento de riscos, com base em tudo isso que você viu, ele vai se tornar muito mais necessário. Você vai passar a investir um pouco mais em ferramentas de segurança para trabalho remoto. Então você tem gestão remota de projetos, ela não serve para todas as empresas, mas cada dia que passa o trabalho passa a ser executado remotamente, cada vez mais. Tá? Isso vai desencadear uma busca de ferramentas para gerir as iniciativas à distância, fornecedores criando essas novas ferramentas e criando essas regras e, claro, você tendo a tecnologia adequada para manter esses esforços dentro do prazo e dentro do orçamento. Você começa a levar os riscos um pouco mais a sério. Algumas ameaças e oportunidades que cercavam o projeto, elas vão passar a ser consideradas fundamentais, tá? Tanto na análise de viabilidade, quanto, por exemplo, no planejamento de alguns empreendimentos. Em países que têm a gestão de projetos um pouco mais madura, essa visão já é consolidada. O esforço agora é a gente começar a conhecer alguns riscos ligados à cultura organizacional. Os escritórios de projeto, os PMOs, eles vão estar cada vez mais cuidando desses riscos, eles vão estar cada vez mais presentes nas organizações. Eles vão ser quase uma base de staff para a diretoria em todos os casos. Você tem algumas ferramentas de gerenciamento de projetos que estão cada vez mais acessíveis. Você tem mais organizações que estão adotando a gestão de projetos e o sistema projetizado. Você tem algumas abordagens mais formais para tratar esses projetos, não é mais aquela coisa no fio do bigode. Você tem uma projetização e uma demanda de profissionais que trabalhem nos escritórios de projetos e garantam o sucesso desses projetos. Ou seja, você vai ter uma planilha de risco mais bem elaborada, você vai ter um time trabalhando para que os seus projetos
e os seus gerentes de projeto deem certo nas suas entregas. Essa gestão de riscos atrelada ao PMO, aos escritórios de projetos nas organizações, vão fazer toda a diferença quando você trabalhar com equipes remotas, quando você trabalhar com a gestão ágil ou metodologias híbridas, quando você trabalhar um pouco mais essa educação à distância, essa redução de vida no ciclo de projetos. Então eu queria deixar aqui para vocês que a gestão de riscos está cada vez mais em foco. Se você ainda não utiliza na sua empresa, planta mais essa sementinha, traz mais isso para você, traz isso para sua empresa e para suas entregas. Primeiro, agradeço você por estar aqui assistindo essa minha apresentação. Mas a gente ainda não falou algumas coisas do CCR. O PMI está tentando mudar a visão do gerente de projetos que simplesmente se certificava e nunca mais evoluía. O mundo está evoluindo, a gestão de projetos está evoluindo, as ferramentas estão evoluindo, o gerente de projetos precisa evoluir. Hoje, o PMI conta com o plano de PDUs, que são os pontos de desenvolvimento unitário de cada profissional. Mas você não vai mais preencher como antigamente. Você que é profissional certificado PMP, você agora tem uma responsabilidade com você mesmo. Essa responsabilidade você precisa garantir que você tem conhecimento técnico, conhecimento de liderança, que são as soft skills, e você tem conhecimentos de estratégias de negócios. Esses conhecimentos hoje, dentro do CCR, do PMI, a ferramenta onde você cadastra esses PDUs, está diferenciada. Você é um profissional PMP, você precisa de 60 pontos de desenvolvimento unitário para fechar o seu ciclo de 3 anos. Hoje você vai ter a obrigação de ter 8 PDUs cadastrados em instrução técnica, 8 PDUs cadastrados em liderança e mais 8 PDUs cadastrados em estratégias de negócio. Não vai adiantar mais você simplesmente assistir uma palestra, e inclusive nossa palestra para quem é PMP, ela vale como palestra com PDU técnico e PDU estratégico. Você não vai mais garantir que você simplesmente ganhou 60 pontos dentro desses 3 anos só porque você leu alguns livros. Você precisa garantir que você participou de cursos e treinamentos que garantiram para você que você hoje tem conhecimento em técnicas de liderança, em soft skills, que você conhece a estratégia de negócios da sua empresa, que você tem sim seus conhecimentos técnicos, os cursos técnicos que você fez para ser gerente de projetos. Mas hoje você tem essa obrigação, inclusive com voluntariado. Voluntariado, você também precisa de pontuação. Ou seja, você tem que ser uma pessoa que, além de trabalhar com gestão de projetos, pessoas, começar a ter melhores soft skills, melhores qualidades de comunicação, você ainda precisa pensar no que é sustentável e você ainda precisa pensar na solidariedade. Isso é muito bacana e isso vai trazer, cada dia que passa, gerentes de projetos melhor para o nosso país e trazendo valor para a nossa região. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui na minha tela como funciona o CCR do PMI, quais são as divisões que são feitas para você conseguir cadastrar esse PDU. Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é acessar my.pmi.org. Você vai entrar na sua tela, vai logar com seu usuário e senha e você vai encontrar o nosso dashboard. No seu dashboard você vai ter o seu perfil e você vai ter o status da sua certificação. Então vamos dar uma olhadinha primeiro como funciona o novo dashboard do CCR. Você vai clicar em CCRS Dashboard e ele vai te abrir uma tela dessa forma. Aqui você tem todos os pontos que você precisa para reportar PDUs, para cadastrar PDUs, cadastrar livros que você leu ou fazer algum tipo de overview no que você já tem ou o que o PMI pediu para você. Então vamos lá. Dentro aqui da minha certificação PMP, eu tenho um ciclo de 60 PDUs que eu preciso para renovar. E você tem a separação de educação, que você tem técnicas, liderança, estratégia de negócios e educação em geral. Você tem as atividades de giving back. O que é o giving back? Você trabalha como voluntário para o PMI. Eu, por exemplo, sou coordenador do Branch Ribeirão Preto, que nada mais é do que um braço do capítulo São Paulo. Eu trabalho como um voluntário, então eu estou devolvendo para a comunidade aquilo que ela me proporcionou.
estou devolvendo valor. Então você pode trabalhar como as atividades de giving back ou outras atividades de voluntariado. Você não precisa ser voluntário especificamente do PMI para poder trazer esses pontos de desenvolvimento unitário. Então vamos reportar um PDU para a gente ver como funciona. A gente vem aqui em Report PDUs, olha que bacana. Você tem essa tela, onde você tem educação, você tem curso ou treinamento. Qualquer curso ou treinamento que você fizer, você vai clicar aqui e vai passar as informações de quais cursos você fez. Então você tem o Provider Name, que é quem deu o curso, qual foi a atividade, qual é a descrição dessa atividade, quando você começou e quando você completou. Se você tiver um endereço, uma URL para passar, ele vai te pedir, e o mais importante, ele vai te pedir os contatos da pessoa que você fez o curso, o telefone e os contatos de e-mail. E olha que bacana o que o PMI faz. Imagina que você fez um treinamento que ele contemplava gestão de projetos, mas 3 horas ele contemplava gestão de riscos. Você pode vir aqui e colocar nos seus PDUs, você pode colocar que você recebeu 10 horas ou 10 PDUs em técnicos e você pode mais 3 horas como estratégico. Ou seja, você teve 13 PDUs dentro desse seu treinamento. Bacana, 10 horas de treinamento mais 3 de riscos. Mas quando você for pedir seus PDUs, você pode separá-los. Você tem 3 para estratégia e 10 para técnicos. Bacana, né? Eu vou passar para vocês só o nome das outras telas para a gente poder passar. São todas as telas parecidas, não tem dificuldade. O painel mudou, eu sei muito bem disso, mas não tem dificuldade nenhuma. Então o que você tem? Cursos ou treinamentos. Você pode fazer um curso inclusive virtual. Organizações e encontros. Você pode participar de encontros do PMI ou fora do PMI que foram apresentadas palestras ou foram apresentadas mini palestras ou mini cursos ou mesas redondas com profissionais que têm PMP e você pode disparar o seu PDU aqui. Você pode disparar no máximo 2 PDUs, tá? Você tem qualquer coisa que você fez que seja online ou foi de uma mídia digital, por exemplo, um webinar. A Projetos ITI ela faz um webinar mensal. Cada webinar, um mês ele faz estratégico, um mês ele faz técnico, um mês ele faz soft skills. Você vem aqui em online digital media e você cadastra Projetos ITI, a URL que a gente disponibilizou no YouTube e você tem a apresentação desse PDU para o PMI. Se você fez leitura, você pode aqui, inclusive em leitura, você tem uma média de quantos pontos te qualificam com relação à leitura. Você pode ter um aprendizado informal. Eu posso estar conversando com você e a gente acaba discutindo e abordando um assunto e você está tendo uma educação informal. Você pode cadastrar esse tipo de informação também aqui. Você também trabalha como gerente de projetos em carteira. Você tem 8 pontos que você pode colocar no máximo trabalhando como gerente de projetos em carteira. Isso é muito bacana. Você cria um conteúdo. Rodrigo, eu criei um treinamento novo de gestão de projetos, eu criei uma metodologia, eu criei um novo Kanban, eu criei um novo modelo visual para gestão de projetos. Eu posso vir aqui, falar que eu sou um criador de conteúdo e cadastrar meus PDUs? Você pode. Você tem aqui quem deu uma apresentação. Essa apresentação que eu estou fazendo, assim que eu terminar, eu vou vir aqui, eu dei uma apresentação, preparei essa apresentação para vocês e eu venho aqui e cadastro os meus PDUs. Você também tem compartilhamento de conhecimento, você trabalha compartilhando, você foi mentor, você foi moderador, você trabalhou em alguma pauta de alguma palestra e você conseguiu compartilhar esse conteúdo, você também, o PMI ele pede para você compartilhe. E lógico, como eu falei do início, como voluntário. Eu trabalho como voluntário do PMI desde 2013 e boas coisas acontecem realmente quando você se envolve com o PMI. Pessoal, muito obrigado. Para quem assistiu a palestra e gostou, obrigado. Se precisarem, www.projetositi.com.br.